Beleza. Primeiro, quero agradecer vocês e parabenizá-los, principalmente pela iniciativa de estarem aqui hoje, né, um sábado de manhã. A gente sabe que não é uma agenda nossa, não é uma agenda nem que a gente, acho que nunca fez, né, de um evento parecido pela manhã, assim, um sábado, Acho que nunca fizemos. Nós aqui da regional já, mas nós com nunca a nossa fizemos. equipe não. Por que que a É, gente quis fazer isso? A gente está nessa troca de gestão e nesses últimos meses muitos membros novos entraram na equipe. E a gente tem uma preocupação recorrente de que faça sentido tudo que a organização oferece para vocês, né? Tudo que a rede pode potencializar no negócio de vocês. E eu, nos últimos tempos, percebi que até eu tinha uma dificuldade, até o ano passado eu estava com essa dificuldade, né, de como mensurar uma meta tangível, que seja possível a gente utilizar a rede para que essa meta seja alcançada. Então, a gente vai falar disso aqui hoje. Eu vou falando e parando nos slides, porque o legal é a gente bater papo para que não seja só um conteúdo igual a gente faz na reunião, né? Apesar de serem muito bons, mas na reunião são rápidos, 10 minutos, e a gente acaba não tendo muita oportunidade de conversar e tirar dúvida a respeito disso, a não ser quando a gente conversa depois. Então, conforme for andando as coisas aqui, vocês podem ir levantando a mão aí, perguntando, a gente vai conversando, explicando e fazendo isso de uma forma correta, tá bom? Beleza? Ok. Vou lá então. vou tirar uma print nossa antes de postar. Quer tirar? Vou tirar uma print. Uns Quem tira sorrisos esse? aí. Eu tenho que parar de compartilhar, né, para fazer o print? Acho que é isso para abrir, né? Exato. Exatamente. É, Stop share. ali. Aí Quem vai tirar a foto? vai tirar uma fotinha aqui, né? É você mesmo, vai dar uma printada aí. Eu? É. Peraí, deixa eu mudar aqui a forma como tá. Porque ele não tá. Eu não sei fazer isso. Eu Ok, faço, gente, vamos lá, é, de novo. Mais um Aí, Tadeu. sorriso aí. falta Aí, muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado. da É coisa porque aí. tá aparecendo só um na minha tela aqui. Pronto. Foi? Oh, foi. Então deixa eu compartilhar de novo. Ainda bem que o Tadeu veio. Ainda bem. Eu ia pedir pra alguém tirar. É porque na minha tela tá aparecendo um da reunião e os outros pequenininhos, né? Não tava todo mundo. Gente, eu não decorei como fazer isso no Mac. Nossa, eu não sei fazer. E eu troquei de computador essa semana também, então eu ainda tô perdido. É, eu não julgo, porque eu também não sei fazer, gente. No Mac é Command Shift 4. Pronto. E no normal, como é que é? Shift Windows S. Ah, Vamos lá. Hoje a gente vai falar disso, né? De como a gente transformar nossos relacionamentos no BNI em resultados reais, com foco em dois pilares, tá? Um a um, bem feito e bem qualificado, tá bom? Então essas são as duas coisas. Muita gente, quando a gente escuta e vê, pô, não tá dando resultado, tô tendo dificuldade, ou não tá funcionando. O primeiro índice que a gente olha do Connect da pessoa são os um a um, porque é nele aonde a gente vai encontrar. Tá mó barulho o cachorro ou não? Tá? Pera aí que eu vou tentar pôr o anti-ruído aqui. Pera aí. Eu não sei falar novo. Melhorou. É, É, ele passou. parou. A moto foi embora. É o cachorro do vizinho. Mas vamos lá. O primeiro índice que a gente pega que está falhando sempre, e é o índice que vai mensurar todos os outros resultados, é o de um a um. E aí a gente comete um erro, né, de marcar sempre um a um preocupado muito mais com a pontuação do que de fato ter feito um a um de qualidade, onde a gente sai com o resultado. Então, a primeira coisa que eu diria é a gente mesmo se policiar, para que o um a um seja feito de forma eficaz. Ninguém aqui é Caxias de ficar dizendo que a gente não, a gente sabe que tem gente que marca, tá tudo bem,
se preocupar com o ponto para ficar no verde, tá tudo certo, mas eu tenho falado isso com os membros novos, né? Quando o jogo começa a virar e funcionar, a pontuação é o menor dos seus problemas e a coisa que você menos vai se preocupar, porque as coisas estão acontecendo, é só você ir registrando e marcando o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Aqui que eu queria falar o passo a passo que a gente desenhou para vocês conseguirem mensurar, tá? Então, a primeira coisa é definir uma meta. E aí pode ser uma meta pessoal, pode ser uma meta para a empresa, pode ser uma meta que você queira faturar. E aí aqui eu estou falando só de BNI, tá? Então, é bom a gente deixar claro isso, porque a gente sabe que fora do BNI, todo mundo já está sobrevivendo e, e pagando as contas de alguma forma, bem ou mal, tá? Então, a gente quer falar disso. No treinamento da semana passada, eu, o Henrique e o Diogo, a gente conversou de uma coisa, porque a meta ficou 4, 5 mil por mês, né, Henrique? Não lembro exatamente. Acho que foi nessa média, acho que uns 5 É, mil, a 5, 6 meta mil. que a gente colocou estratégica para a equipe é de 4 a 5 mil reais, mais ou menos, de OpenF por membro da equipe. Só que é isso, a conversa que eu tive com eles, e foi muito sincera, é assim, 5 mil reais não paga a conta do Bernardo aqui em casa, e eu afirmo que quase não paga a conta de nenhum de vocês aí. Então, a minha preocupação foi em cima disso, para a gente não se preocupar com uma meta de uma planilha que a gente tem que apresentar de relatório da equipe, mas de uma meta que, de fato, o jogo faça sentido para a empresa de vocês e para a casa de vocês, entendeu? E como a gente desenhar isso de forma coerente. Porque o ponto específico que a gente chegou foi assim: as pessoas estão ganhando esse dinheiro fora do BNI do jeito mais difícil e se esfolando. Essa é a minha fala, assim, vocês estão, quase todo mundo está fazendo negócio, está andando com a empresa, mas está andando capenga porque não está usando o potencial que a rede tem para gerar esse dinheiro. Então, beleza, definiu sua meta, eu quero faturar 20 mil reais por mês, isso aqui é um exemplo, tá? E é esse que eu tenho desenhado para o meu ano. A gente está falando aqui então de uma meta de 240 mil no ano, tá? Se a gente for pensar isso, 240 mil reais no ano. E aí tem um ponto que eu acho que é a chavinha virada da estratégia toda da gente mensurar é isso, calcula o valor médio de cada negócio fechado seu. Porque tem gente que fala assim, pô, eu quero faturar 20 mil, mas o meu ticket médio é 300 reais. Você vai ter que fazer muita venda no mês para chegar nesse resultado. E aí, você colocar isso no ano, o número vai subindo, né? Então, beleza, meu ticket médio é de 2 mil reais e eu preciso, então, de 10 negócios novos por mês. Beleza? A próxima coisa, então, é a gente fazer taxa de conversão. Não sei quantos de vocês já fizeram um funilzinho de venda, que aí a gente vai aplicando as taxas em cada etapa, mas é isso. Cada 3 clientes que eu sento, eu fecho um negócio, Berna. Legal, então você precisa de 30 indicações de referência. Ficou indicações, era para ser referências. 30 referências no mês para fechar 10 negócios. Agora é a chave da virada com 1 a 1. Então, para eu receber 30 referências no mês, quantos 1 a 1 eu preciso fazer? Essa é a conta dolorida, né? Que aí fica até assustador. Então, se vamos supor que de cada 3 reuniões bem feitas, você gere uma referência muito bem qualificada, que é o seu cliente ideal, e o resultado é que você precisa de 90 reuniões de 1 a 1 no mês, que dá mais ou menos 4 a 5 por semana. A coisa toda, a conta está errada aqui, mas é isso. 90 reuniões no mês é intangível, não é algo que a gente quer falar, porque não é exatamente o que acontece, e nem tem que ser o que acontece. Esse é o ponto, assim, porque é como se a gente falasse que por dia você teria que ter 2, 3 reuniões de 1 a 1. E esse é o que eu queria falar, para a gente voltar na etapa um da gente falar a meta. Pode falar, Jé. Berna, eu tenho.
Eu tô como embaixadora, né, do Altitude e eu tenho conversado muito com os membros sobre como fazer a reunião um a um, né? E uma das estratégias que eu tenho sugerido é você sempre no final da reunião olhar para os clientes, né, que podem ser referenciados e para os parceiros. E quando você foca mais em parceiros, a partir de uma reunião um a um, você consegue gerar mais negócios do que Mais um cliente, oportunidades, né? muito mais. Sim, Então, é importante você pensar muito bem nos parceiros estratégicos, né? sim, Porque aí você consegue gerar muito mais negócio do que você focar só no cliente. Ah, eu quero atender, sei lá, eu estou buscando agora restaurantes. Eu quero atender restaurantes, mas quem que atende restaurante, né? Então, eu busco esses parceiros, porque um parceiro provavelmente vai ter 5 restaurantes. exatamente. Um a um bem feito com esse parceiro, eu tenho 5 clientes É isso aí. ali. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Então, eu vou sugerir que a gente volte então no slide da meta, tá? Porque não é tangível, não é o que a gente acredita e não é a forma como você tem que ligar o motor de BNI aí para funcionar dentro da sua empresa. Não é. A gente não quer que você gaste teu mês fazendo um a um é, e tentando gerar oportunidade, porque aí vira aquilo que o Ale tem falado muito, né? A gente não é o caçador, a gente é muito mais estrategista do que quem está caçando o negócio, né? A gente desenha estratégias, a gente desenvolve parcerias para que isso aconteça de forma recorrente. Então, volta aí na meta. E aí a primeira coisa é o que eu tinha falado lá, né? Do ticket médio do seu produto. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Recentemente, conversando com um membro da equipe, ela falou um valor de faturamento que ela deseja perto desse valor aqui, de R$ 20.000. Ah, essa é a minha meta pessoal, é isso que eu quero, é onde eu quero chegar, legal. O que que a gente tem feito, como é o seu produto? E a conta que ela estava fazendo é de negócios fechados pontualmente. E o produto dela poderia ser um produto desenvolvido em recorrência. Então, em uma conversa muito rápida, a gente conseguiu falar assim, pô, então se é 2.000 o seu produto, você consegue ter um cliente que pague 2.000 em recorrência? Consigo. Então, você precisa de 10 clientes no ano, e não, ao invés de 10 clientes por mês. Porque aí esse cliente que paga em recorrência vai sustentar teu negócio no longo prazo de forma muito mais segura do que todo mês você ter que começar do zero a sua meta de novo, né, de resultado. Eu falo de recorrência porque o meu produto é 100% recorrência. Não sei o quantos vocês sabem disso do seguro, mas o meu produto é 100% em recorrência. Então, eu tenho muita facilidade de olhar o meu negócio com o cliente que eu preciso para que eu ganhe com ele na perpetuidade, para que eu ganhe com ele muitos anos a recorrência do que ele me gera no mês, tá bom? Então, a primeira coisa que eu diria para vocês anotarem, circularem e gastar, e pode procurar a gente, eu, o Diogo, a Angélica tem experiência, o Henrique também já está quase faixa preta nisso, porque a gente tem conversado bastante. É isso, assim, anota aí qual é esse produto que vai te trazer segurança financeira e que potencialize o resultado da sua meta financeira, tá bom? Eu coloquei um exemplo meu aqui para vocês entenderem como eu desenhei a minha meta para esse ano, tá? Então, eu coloquei como meta para mim esse ano R$ 250.000 de faturamento de PNI. Quando eu vendo um plano de saúde, não sei o quantos vocês sabem disso, a gente ganha as 3 primeiras parcelas do plano de saúde do cliente. Então, são 300% de comissão que a gente fala, né? Se eu dividir esses 250.000 por 300%, eu preciso de R$ 83.000 de venda nesse ano. A gente arredonda, que dá em média R$ 450 uma vida hoje em um plano de saúde, tá? Tem plano que vai custar 1.000 e tem plano que vai custar 250. Então, a média dos planos normais, R$ 450. Quando eu divido esse valor aí, é que deu 883 e uns quebradão. Aí eu arredondei para 84, tá?
Eu preciso de 185 vidas. Se eu divido 185 vidas por 5 contratos no ano, eu preciso de 5 contratos com 37 é, vidas dentro de um plano de saúde. Isso aqui, dependendo da empresa, é uma empresa de 15, 20 funcionários. Porque se ela abre para o dependente, mesmo descontando do colaborador, é, a gente tem uma média aí de, quando é familiar, 2 a 3 vidas por pessoa no plano empresarial. Então, eu estou falando que eu preciso de 5 contratos de plano de saúde com empresa de aproximadamente 30 a 40 vidas. É muito diferente de eu falar assim, eu preciso de 250 mil com 185 contratos de vida, que são os planos individuais, ou que são planos PME menores e tudo isso. A estratégia comercial toda mudou. E eu até ontem à noite eu estava revisando o slide, conversando com a Lei aqui, e a gente se surpreende com o quanto ó, a possibilidade disso passa a ser um número muito mais real do que a gente ficar falando assim, a gente precisa ganhar 250 mil. Esse modelo de ir de voltando, eu aprendi no Instituto Drucker Society, do Peter Drucker, não sei quem estudou, a Angélica deve ter estudado Peter Drucker aí, é um dos pais da administração moderna, o Peter Drucker, e ele ensina a gente desenhar a meta voltando passos, né? Então tá bom, para eu ter 250 mil reais de faturamento esse ano, qual é o passo anterior a isso? Eu preciso ter 5 contratos fechados, ou eu preciso ter um faturamento aí de venda de 83 mil reais. E aí você vai destrinchando isso, voltando passo a passo, para você saber de fato qual é o passo que eu tenho que dar amanhã. Então, o passo que eu tenho que dar amanhã qual é? É fazer o 1 a 1 com os meus parceiros estratégicos, é fazer o meu 1 a 1 com o fulano. E aí você ir qualificando todo esse passo para que você chegue no resultado desejado, tá? Eu sei que o meu negócio é diferente de muitos, e muita gente tem faturamentos diferentes também, mas é possível a gente encontrar o produto ideal. Eu acho que esse é o ponto, assim. Aqui eu entendi qual é o produto ideal que eu tenho que trabalhar esse ano, que é um contrato de saúde para uma empresa de médio porte. Essa é a minha estratégia desse ano. Berna, mas você não vai fazer PME? Vou fazer PME, provavelmente. Berna, mas você não vai. Se chegar um contrato de 150 vidas, você não vai fazer? Eu vou fazer, provavelmente, também. Mas a minha estratégia com o BNI nesse ano é uma estratégia de ter 5 contratos com empresas médias. Esse é o meu grande objetivo. Acho que todo mundo já ouviu isso aí. Quem está mais perto de mim já ouviu que eu já tinha desenhado essa meta desde o final do ano, é, que é o desenho que eu tinha feito aqui já estrategicamente. Então, a possibilidade, quando a gente desenha uma meta real, ela abre o horizonte do que a gente quer fazer e de como a gente pode fazer. Então, esse é o grande recado aí do número, tá? Então, a gente volta lá, só para vocês entenderem como fica. Se eu preciso de 5 contratos no ano, eu tenho uma taxa de conversão de um contrato fechado para cada 4 clientes visitados, perto de 20% quando eu recebo uma referência. Então, eu preciso, basicamente, de 5 clientes bem feitos aí durante o ano. E aí o número da reunião de 1 a 1 vira quase insignificante, né? Pô, se eu conseguir, então, fazer boas reuniões para receber 5 referências, eu preciso de 20 no ano, então, para eu atingir a minha métrica de conversão, que é estar perto de 20, 25%. 20 referências no ano, a gente está falando de 2 referências no mês. E aí, as 2 referências no mês, com 1 a 1 por semana, que é a meta que a gente tem estipulado, fica muito possível eu receber 2 referências por mês, se eu faço 4 1 a 1 no mês, de forma coerente, qualificada e da forma correta. Ficou clara essa conta ou não para vocês? É porque eu estou olhando a carinha de vocês aí. Ao invés de eu fazer 30 agora, eu preciso fazer 4 para que eu saia com 1 ou 2 referências no mês, para que isso seja qualificado o suficiente para que eu atinja o meu resultado. Beleza? Tem um ponto importante aqui, apesar de hoje a gente estar falando de resultado pessoal mesmo, eu preciso reforçar, né? A gente é uma rede de colaboração. Então, não vá por 1 a 1 só querendo você uma referência, tá? Vá disposto
a olhar a tua agenda também, vai disposto a entender o negócio do outro também. Porque é isso. Se todo mundo aqui topar fazer isso da forma correta, a gente consegue atingir resultados mais reais, e não tão acontecidos durante o ano, né? São resultados que a gente projetou para que acontecesse. Tadeu, pode falar. Ô, Berna, vamos fazer. Não sei quanto tempo você tem aí. Vamos fazer esse exercício para ficar mais claro, eu e você aqui. Vamos, Você vai me entrevistando, beleza. fazendo as perguntas, e aí a gente vai fazer o cálculo para todo mundo visualizar isso. Tá, quer que eu ponha a calculadora aqui? Viu, Tadeu? Eu vou compartilhar uma planilha. Você abre a planilha e compartilha a tela, tá? Tá boa. Vou mostrar aqui, ó. Ó, então vamos triangular isso, Diogo. Compartilha a tela e você preenche, pode ser? Isso, melhor, né? E a gente vai Vamos. conversando, tá? Você é o cara da planilha aí, senão eu vou me embananar aqui. É importante falar isso, né? O Diogo vai abrir aí. A gente tem documentos para tudo isso, tá, gente? Parece que é muito, muita coisa, muita informação, mas o BNI já tem tudo, não é nada que a gente está inventando aqui, tá? Você vai pegar a planilhinha, você vai conseguir colocar e projetar exatamente o quantas reuniões você vai fazer, qual resultado você precisa ter, e como vai andando isso durante o tempo. Tá, deu bar, ó. Deu bar, certo? Qual a meta aí, Tadeu? A meta é anual? Anual. Anual. É 12 mil. 12? Uhum. De contrato recorrente ou de. De contrato recorrente. Então a gente está falando Mil de. mês, 12 mil mês, Não, né? não, não. 12 mil total. 12 mil. Não é 12 mil por mês? Não, não é 12 mil por mês. Eu quero aumentar o meu faturamento em 12 mil em um ano pelo BNI. Não, mas, 12, então mas é isso. Ah, não, não, É é 12 porque mil mês. aí. É porque. É, exatamente. Teria Dá que. 144 de. 144 mil no ano, certo? Isso. Aqui, Tadeu, desses Não, então 144. essa meta tem que ser diferente, ó. Tá vendo como confunde? É É, porque essa meta seria interessante. Aliás, essa meta, do jeito que eu falei, faz sentido depois de um ano. exatamente. Depois Exatamente. de um ano que eu já fechei todos os clientes, O que você então, precisa ter é um cliente novo por mês. Essa é a sua exato, é meta. isso. Um cliente de É. R$ 1.000 de recorrência por mês. Nesse Não é caso, é isso? um Exato. produto, faria isso ou mais um produto, Tadeu? Qual produto você É ficaria um nesse? produto. Um produto só. Que produto seria esse? É. O nome dele? Tráfego. O produto é o tráfego pago. Tráfego pago. Então, o ticket médio dele é de 12 mil. R$ 1.000. Se é de R$ 1.000 para 12 clientes. Recorrente, R$ 1.000 recorrente. R$ 1.000 é corrente, 12 mil. Então a gente pode pôr aí com evasão, com churn, com abaixar isso aí, colocar para 3 porque aí uma evasão de 30% no final do ano, depois de um ano, teria mais ou menos essa média dos 12 mil. Então a gente pode pôr 3 aí, 3 recorrente mensal, 3 Três Certo. clientes recorrente? recorrentes mensal. É, 3 clientes de 1.000. 3 clientes de 1.000, né? É, é uma Então, meta alta já, mas vamos lá. De negócio, mas é isso, mas de negócio vai dar, põe 30 negócios ali, médio, no ano. É isso aí, né, Tadeu? a 30. É que aqui não muda aqui, né? É, Ainda não. Na média 30. tem que pôr aqui, né? O que que você quer chegar? Você quer chegar a 30 clientes fechados desse? Então aqui vai 30 mil. É a meta que você quer chegar, É certo? isso aí, é isso aí. É. Então 30 negócios, quer chegar em 30 negócios no ano, certo? É Quer isso. chegar em 30, Exato. essa é a meta. Porcentagem de conversão, Tadeu? É. Qual que é o percentual de conversão? Assim, Pessoal, né? pessoal, sua. Você tem Você, essa estatística? fora do BNI, quando você converte fora do BNI, né? Cara, quando bate aqui e vem redondinho, é quase 100%. Mas É. Põe vamos 50, pôr aí, pode pôr 40%. 40. Aham. E dentro de 1 a 1, esse percentual aumenta? Quando vem por 1 a 1, vem por referência, e do que aumenta esse percentual? E que você sente assim, Aumenta, sim. né? Quer jogar quanto mais ou menos? Põe 50. Aí pode pôr 50. É. Depois, né? Então, vejamos aqui, pessoal. Ah,
Acho que vou ter que deletar para ele jogar lá embaixo. Deixa eu ver. Posso É, tirar uma dúvida? ele tá aqui, deleto aqui, ele joga lá embaixo. Olha, na projeção do Tadeu, ele tem que fazer no ano 150 1 a 1 no ano. Na Ainda tá semanal, alto 3 1 a 1 isso. por semana. É, Saiu o cálculo, Hum. cálculo. Faz mais dois cenários, Diogo, por favor, só para a gente ter bem É. essa noção aí. Porque Quer você pôr pode mais começar produto? com metas menores, né? isso, a ideia é ser mais assertivo no potencial. Eu entendo que a planilha ela serve justamente, exatamente esse o foco do treinamento, né? É Exato. É. olhar e falar assim, é possível ou não é possível, preciso ajustar. Põe Porque 15 mil aí, pra eu ver. Pode falar. Em termos de valores, 30 negócios, eu estou aumentando aí 100% o meu negócio nessa estatística que eu estou colocando aí. Então, é um número bem acima. Aham. É, Então, a gente pode fazer um cenário aí de 15 e um cenário de 7, é que, só ô para ter Di, noção. posso só falar rapidão? Claro. É que o número do Tadeu não é o 30 mil, ele está considerando uma meta anual. Meta anual, sim. E não é ele. É que eu sei porque o meu é recorrência e o BNI ensina a fazer o cálculo do OpenF por recorrência. É somar os 12 meses, né? O long. Como que chama o termo lá, Tadeu? Que é o tempo de vida Time do cliente? value, long time É value. LTV. É, o LTV. LTV. Então, o É. certo é calcular o LTV. Tipo, o cliente fica, então, 8 meses. Quanto você vai ganhar com esse cliente, Tadeu? Eu vou ganhar 8 mil reais. Então, você põe 8 mil para um cliente. Porque esses 30 mil no ano, ele não está considerando um cliente que É. paga 1.000 por mês, Mas, entendeu? Sim. Berna, eu É acho porque que é tem que melhor fracionar, não né? considerar contrato recorrente, porque nem todo mundo Nem aqui todo mundo tem. tem um serviço que seja recorrente. Por exemplo, a Beatriz. O Sim. dela é pontual, o da Elisângela é Ela quer pontual. falar, inclusive. Bia, pode falar, desculpa. É. É, eu só tava com uma dúvida assim. Não, Diogo, coloca aí, não é Recorrente, pago, isso. Na verdade, não é 6 meses, é a meta do total do PNF. Pode deixar como. A gente vai reduzir ali o total do PNF para 15 e o outro para 7, só para a gente ver Deixa a Bia falar essa. aí. É. Desculpa, perdão. Não, imagina, então, porque assim, digamos que essa taxa de conversão, por exemplo, eu tenho vários tipos de serviço, cada um vai ter um tipo de conversão. Uhum. Como que isso reflete no tanto de um a um? Eu vou ter que montar uma estratégia para cada serviço, considerando cada taxa de conversão, né? O que eu diria, Bia, quem já fez negócio comigo, já. Eu tenho também, sei lá, 30 produtos, 40 produtos. Mas a minha meta eu escolhi em um. O Tá. meu objetivo de um a um está em um. Naturalmente, na reunião do um a um, vão surgir oportunidades diferentes para você. A pessoa vai te questionar, né? Mas isso aqui você faz também? Faço. Mas o meu objetivo esse ano está nisso aqui. Não é que eu vou dizer não para o negócio, mas o meu objetivo da reunião é eu te apresentar esse produto aqui. Entendeu? Ah, tá, entendi. É, é porque assim, acaba reduzindo um pouco até com quem a gente faz o um a um, né? Porque cada pessoa vai ter um tipo de referência, né? É, É. na verdade, Bia, o que você tem que pensar é assim, ó. Se você quer sei lá, regularização de imóvel, por exemplo, herança, quem normalmente vai falar com alguém que está passando por isso? Aí, por exemplo, é um advogado de família, não sei, entendo muito bem. Aham. Mas daí você sempre vai estar pedindo essa referência para todo mundo. Então, por Ah, tá. exemplo, eu não sou uma advogada de família, mas eu E conheço advogados de família. E por isso que eu falei da importância da gente focar muito em parceiros dentro Aham. também, do que só clientes, porque daí você consegue mais referências. é. Sim, tá. E, Pode Berna, falar de. até como sugestão, Berna, de repente, cada um tem um leque de produto de um portfólio, né? Sim, sim. Talvez para montar uma estratégia para poder, vamos falar assim, defender o faturamento da empresa no ano,
pegar aqueles produtos que é mais rentável, porque É nem isso sempre aí. todo produto que nós temos no portfólio, ele financeiramente tem um markup ali, tem uma margem financeira interessante, né? Mas você Exatamente. tem mais produto porque ele é estratégico. Então, quando você tem mais produto, você traz o cliente, pode gerar mais oportunidade de negócio. Então, talvez se focar num produto mais estratégico financeiramente, para poder garantir o faturamento da empresa, seja uma boa opção. É isso aí. O Rubio deu um exemplo muito real agora, vou falar por mim, né? Eu vendo diretamente para o RH. O meu produto de entrada que não me dá dinheiro, Rubio, eu ganho 0,3% de comissão. Ele é É, estratégico, ele abre é a porta, o assim. cartão de VR, é um exemplo disso, tá? Eu ganho quase nada de comissionamento, mas quando eu vendo para um RH o cartão que tem muito menos atrito na mudança, na troca, eu pus o pé dentro da empresa, aí eu começo a ter a conversa do plano de saúde com a gerente, com a diretora de RH. É mais ou menos isso. Esse aí é o produto para aquisição de cliente. É isso. Diogo, A pode Aline falar. quer entrar, Berna. Eu já pus. Então, pessoal, é só pensar o seguinte, pegar, por exemplo, a Bia, por exemplo. A Bia diz para a gente o seguinte, né? Você está há quanto tempo focada no direito imobiliário? Está há quantos anos? Quanto tempo? 5 anos. Nesses 5 anos, qual foi o seu melhor cliente? 20 mil o contrato. Que tipo de contato? Foi que produto que foi? Que serviço que foi? Foi de uma regularização rural. Regulação rural. Já bem aqui, eu vou fazer o caso da Bia, por exemplo. Regularização rural. Regularização rural. Beatriz. Beatriz. Então, foi 20 mil. Aqui, depois tinha que média 20 mil, certo? A sua meta anual, você quer chegar a, a quanto com esse produto aqui no ano? Se você fechar um por mês, seria É, um por mês já seria ótimo. interessante, né? Certo? Então, 240 mil. 240 mil. 12 negócios no ano. Sua meta seria 12 negócios no ano, certo? No, 60 no ano, dá 6 por conversões, mês, né? né? Vamos ter essas mesmas conversões. Se fizer um a um por semana, bem focado estrategicamente, pode ser que chegue nisso. Apenas um Uhum, por semana. Esse é o E, número real, é exatamente isso, e como Diogo. que é? Como que é isso? Você vai pegar vai montar esse cliente ideal. O que que esse cliente ideal tem por detrás dele? Onde que ele conversa com quem? Esse pessoa que fechou contigo esse contrato, quem que ele conversa antes de chegar em você e com quem ele conversa depois de chegar em você? tá. Qual que é a faixa de renda dele? É, Certo? O que que ele consome? Certo? Onde ele vai? Ele viaja? Ele fala com a de turismo, certo? Onde que lugares que ele Uhum, frequenta, tá? a Pensa rotina dele, né? Tudo isso é a nele, definição de persona. destrincha, escreve, faz uma dissecação desse cliente, certo? tá. E dessa dissecação, quais profissionais que ele conversa, comece a traçar um estratégico, certo? Dos profissionais que você identificou, isso vai abrindo um leque, vai abrindo. E isso é um. Uhum, O A1 não é feito para quem, gostei de você fazer A1, não é isso. O A1 é feito com uma pauta que está aqui no anexo, é o método A1, tem uma pauta para ser feita, e você vai, Estratégica, né, Di? cada um preenche o seu, depois tem a pauta que eu vou passar aqui também anexo para você seguir. Tem que seguir uma pauta. Não é só uhum, conversar, tomar um café. Esse café não é um A1. uhum, É feito com a pauta na sua frente e com essa ficha preenchida, previamente encaminhada antes, certo? Essa ficha preenchida e na frente a pauta da reunião, certo? Né, Você vai Di? expor o seu produto, ó, quero conversar com você sobre esse produto, quero te apresentar esse produto aqui, tal, relação rural, entendeu? tá. Tá. Uhum, É aí que você, tá? Então essa planilha eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar também a pauta do A1, para cada um ter isso impresso, um bloquinho para ir usando esse bloquinho. Cada pessoa preenche o bloquinho, digitaliza e guarda uma pasta no computador e todas as fichas preenchidas de reunião do A1, tá? Tá? Então, esse é o gap, essa é a É. chave, Eu acho certo? que com o exemplo da Bia deu bom aqui para todo mundo ver, né? Já. É diferente dela fechar os 10 negócios de R$ 2.000 no mês para chegar no faturamento de 20 mil, entendeu? Angélica, pode falar. Só para complementar o que o Diogo falou da ficha do 1 a 1, todo mundo tem acesso ao Membros Sorocaba, né? Aquela plataforma.
Lá dá para você preencher a sua ficha, o seu formulário de 1 a 1, e ele é super fácil, super completo, e antes da reunião você envia para a pessoa. Se alguém ficar com dúvida na hora de preencher esse formulário, eu estou à disposição para ajudar, tá bom? É. Você tá muito embaixadora, viu? Eu adorei essa função, gente. Eu Angélica, deixa eu vou. aproveitar, desculpa, o Pode falar. Bernie. Essa plataforma, como é que eu localizo ela? Eu estou absorvendo informação. É que o seu e o da Você, Larissa, acho que até das meninas aí, da Beatriz, da Fran também, acho que elas nem fizeram ainda o cadastro. É uma plataforma fora do Beni, que é uma eu acho que plataforma dela. fizeram, sim, porque você assistiu o vídeo, não assistiu no site? O E vídeo de eu, boas-vindas? de boas-vindas, eu assisti. É lá, então. É nessa plataforma. Eu vou mandar no grupo, no Manda no fã, grupo, manda. o endereço, e daí você já vai ver se você já tem o acesso. É que é muita Legal. coisa, tem, né? Não, fica tranquilo, eu tô chegando agora, pô, é muita informação, tô igual a Sim, esponjinha. sim, Tem que eu sei aproveitar disso. as oportunidades. Aproveite. Eu vou Eu tô com Aproveite. mandar lá. acesso a esse, mas quando eu clico para ir para o Connect, ele não deixa eu entrar. Então, não sei se é outro login. Depois eu vejo com vocês também. O do Connect é outro, É outro, provavelmente. né? É. É. Tá. Gente, eu tô embaixadora do Altitude, que é outra equipe. Mas se vocês precisarem desse apoio, me chama que eu tô à disposição, tá bom? Tá bom. Esse Obrigada. aqui, né? Agradeço, Angélica. Do Sorocaba, né? Esse aqui, né? É isso aí, Di. Esse aqui, né? O Então, Di, deixa eu só terminar os slides aqui, porque aí a gente abre para tirar aí dúvida de todo mundo, pode ser? vamos lá. E a Angélica manda isso aí no grupo depois. A gente vai mandar também todos os documentos para vocês, tá? Então, acho que deu para vocês entenderem aqui o quanto, quando a gente estabelece o produto correto, a gente consegue diminuir a necessidade de tempo gasto com reunião. Porque é isso, para eu fazer, se a gente for pensar em reunião, né? Pô, eu preciso fazer 60 1 a 1 no mês, tá bom, é dois por dia. Só que desses 60 1 a 1 no mês, você ainda vai ter que visitar os clientes, fazer reunião com os clientes que você recebeu como referência, os parceiros. Aí esse número é exponencialmente maior. A gente está falando de você ficar praticamente fazendo reunião o dia inteiro, não trabalhando. Não que isso seja ruim, tá? O meu sonho é só viver de encontrar cliente e fazer reunião. Mas eu ainda não cheguei lá também e é difícil para gente, empreendedor, largar todo o operacional 100%. É o objetivo, mas aí é um passo a passo difícil. Então, quando a gente estabelece o produto certo, com o faturamento ideal, a gente consegue mensurar. E o ideal, tá, gente? Só para vocês saberem, o ideal é ficar em 1 a 1 por semana, tá? Isso é o que a gente entende como correto, que está dentro do que a gente fala nas entrevistas lá quando entrevista vocês, que é de aproximadamente 4 horas gastas por semana para a rede do BNI, para você encontrar outros membros, fazer reuniões. Esse é o objetivo, de 1 a 2 por semana, tá bom? É interessante falar, eu vou falar mais para frente, vou falar mais para frente. Então, as perguntas que você tem que responder são essas aí. Qual produto seu tem boa margem? É o que o Rubio falou, né? A gente tem produto que não tem margem, mas é um produto de entrada. Mas qual é o produto, então, que tem boa margem? E desenvolver esse produto de uma forma que ele tenha fácil explicação no 1 a 1. O fácil, quando a gente fala, é de não ser técnico, né? Não necessariamente você vai sentar com alguém que é técnico do assunto que você trabalha, e então o exemplo que a gente sempre fala é: mostra o problema e como você resolveu o problema. Essa é a fácil explicação, né? Eu resolvo esse tipo de problema, tá bom? E qual é o produto que tem uma alta aceitação nessa rede de confiança que é o que o BNI promove? Qual é o produto que tem alta aceitação numa referência que o Berna vai fazer para Larissa? Um exemplo, tá? De BPO, assim, pô, Berna, esse é o meu produto que eu acho que os seus clientes e a tua rede melhor vai ter aceitação pela referência que você tem com ele, a relação que você tem com eles e tudo isso, tá bom? Então, escolha esse produto com foco nas principais apresentações e nas conversas de 1 a 1, tá? Vou dar um exemplo meu, tá? No primeiro ano eu fiquei muito perdido de qual produto oferecer no BNI, porque eu ainda não entendia muito bem. E aí eu fiquei um tempo no Vida, fazendo Vida, aí fiquei outro tempo fazendo
o saúde e odonto, mas muito perdido ainda no que fazer. E é isso, eu entrei no meu terceiro ano agora. Agora eu tenho muita clareza de qual é o meu melhor produto para utilizar dentro da rede. E é natural isso. Por isso que o meu interesse da gente conversar disso foi grande, assim. Porque a maioria aí de quem chegou dos novos fui eu que estava aí no comitê de afiliação agora nesse último semestre. E eu tenho essa preocupação de que vocês não fiquem perdidos aqui, e entendam como que a rede pode funcionar no melhor potencial do que ela pode oferecer mesmo. Então, esse escolher o produto agora do saúde, que foi o que eu fiz nesse último ano, saúde empresarial. Então, todas as minhas apresentações é sobre saúde empresarial. Todas as minhas um a um, as conversas que eu tenho mais profundas de estratégia de negócio, é sobre saúde empresarial. Então, potencializa tudo que você tem de acesso, eu falo de tempo de microfone, né? Onde é você quem está com a voz, seja na apresentação, seja no um a um, onde o tempo é seu, aproveita isso para falar desse produto que tem boa margem, que tem fácil aceitação e explicação, tá bom? Ô, Berno, posso fazer uma pergunta? Lógico? É até para como orientação, tá? Então, por Aham, exemplo, eu tô com a esteira lá de corretor, tá bom? Dentro da minha empresa lá, da minha imobiliária, da Biocasa, eu tenho uma esteira de produtos, tá? aham. Alguma esteira de produtos, eu não posso expor ela, porque senão eu vou impactar com outra pessoa Em do outras membro, em pessoas. cadeira. Aham. Sim, sim. Isso. Então, se eu for ficar com a minha vertente ali, eu tenho o quê? Locação e venda. Que é Como é que eu onde. posso. É isso, como é que eu posso desenvolver isso? Então, eu vou focar na parte de locação ou em venda, eu posso fazer um mix, É, porque se a gente olhar na parte financeira, obviamente que para eu ter uma renda de locação recorrente, eu preciso ter uma base de clientes na minha imobiliária, porque isso. aí eu começo a ter uma renda ali de administração. Seguindo um pouco da linha de raciocínio dos seus produtos, né? E se Aham. eu falar de uma venda, cara, você atendeu a demanda daquele cliente ali, você efetivou uma venda e entrou uma receita, que também é excelente, muito bom. Aham. A conversão ainda não sei te falar, para mim tudo é novo, o Vocês segmento estão para mim também é começando novo. tudo, eu sei. Isso. Então, assim, até para montar uma estratégia, para a gente não ser muito agressivo em termos de valores, depois eu queria uma recomendação, para a gente não se estender muito aqui mesmo. Como é Uhum. que a gente poderia fazer isso, entendeu? É, Eu tenho meu business plan montado aqui, meu plano de negócio e tudo, mas se a gente falar de valor de venda, os ticket médio para uma casa, para um lote, são valores bem mais elevados sim, mensal. sim. Porque o produto é esse, só que também a conversão é lenta, é bem complicado de É você muito converter. mais baixa, né? Justo. Então, por É, exemplo, tem produto na minha esteira que eu preciso de 100 lead para converter um. sim. Então, assim, e aí eu não vou nem citar o nome, mas só para dar uma noção. Então, eu acho que esse ponto aí, para poder pedir as recomendações, O seu, Rubio, pensando principalmente na cadeira que é onde você mais vai poder falar dos seus negócios, a gente sabe que você tem uma carteira de produtos grande aí por conta da franquia, mas eu iria principalmente para as parcerias em captação, né? Porque aí o seu resultado vem depois, né? sim, Talvez você teria muito mais resultado em fazer reuniões encontrando bons produtos para você colocar na sua prateleira do que você se preocupar em vender de fato, né? A venda vai acontecer, é isso, né? Vai acontecer naturalmente. Eu vou querer comprar, o Tadeu vai querer comprar, a gente vai acabar se conversando em algum momento com outros clientes, você com outros membros do BNI, a hora que te conhecerem. Isso vai acontecer. Mas talvez aonde eu vou ter maior rentabilidade é em conseguir bons produtos aqui dentro, né? Que tá? se você Por isso que fora. na minha rampa eu justamente coloquei ali parceria com imobiliárias, Isso para a aí. gente poder ampliar a captação e ampliar cliente e corretores autônomos no primeiro. Sim. Tentando fixar nessa parceria, porque a parceria gera oportunidade, oportunidade gera negócio, Aham. entendeu? Sim. É isso aí. Beleza? Mas a gente Beleza, pode conversar mais, tá, Rubio? Se quiser, a tranquilo, gente senta, tranquilo, faz um a um eu e você, a gente vai conversando, desenhando isso bem, tá bom? fechado. Então, beleza. Como ter esse um a um eficaz agora, tá? Primeira coisa é o Diogo vai mandar tudo que a gente falar aqui de documento. O Diogo vai mandar assim que a gente acabar, ele já envia no grupo para vocês terem. Eu não sei quantos todos têm ou não tem. Use sempre esse perfil Gains e a biografia do membro, principalmente esse material do um a um que tá a ficha de um a um.
que está no site. No próprio Connect também atualiza lá o perfil Gains de vocês. Tem gente que não faz isso e é muito comum outros membros de outras regionais, de outras equipes procurarem parceiros para se conectarem, às vezes, em outra região, porque um cliente tem uma demanda. Acho que alguns membros já receberam contatos disso aqui na equipe, eu já recebi assim de alguns lugares, tipo, do nada me acharam, te achei no Connect, eu queria conversar para entender uma necessidade. Então, atualizar isso tudo é uma das formas de estar bem para que você atinja seu resultado. E a estratégia 10-10-10 que a gente tem falado aqui, que é você preencher, dentro dessa ficha também está lá a planilhinha, 10 parceiros ideais, 10 clientes sonhos e 10 histórias suas de sucesso, né? Clientes ou cases de sucesso. Isso parece bobeira, mas é o que mais exemplifica para o outro membro a tua necessidade, né? Então, pô, o Berna tem necessidade de falar com quem trabalha com RH, com quem trabalha com o financeiro das empresas. Então, são essas a lista aqui. Ah, Berna, eu ainda não consigo listar 10 aqui de tudo. Tudo bem, põe os 5, 6 que você encontrar. O importante é você fazer e se preparar para a reunião para que ela tenha um resultado bom. E aí é o objetivo claro do 1 a 1, né? É, como identifico uma oportunidade para você. Eu aprendi isso com um membro do Rio de Janeiro que fez 1 a 1 comigo, tá? Ele falou que lá no Rio eles são muito treinados lá pelo DC deles para fazer 1 a 1 respondendo essas duas perguntas, que é, você tem que sair do 1 a 1 comigo respondendo essas duas perguntas do meu negócio. Como que eu identifico uma oportunidade para você? Então, se eu tiver com os amigos, se eu tiver em um cliente, como que eu consigo identificar essa oportunidade pro Henrique, tá? Uma oportunidade aí de apresentar ele para uma clínica médica. Um exemplo, tá? Como que eu identifico o Henrique? Aí ele vai falar, provavelmente você vai ouvir uma história de algum processo, você vai ouvir uma história de um medo que o cara tem, ele vai me explicar isso. E aí é como que eu consigo depois explicar melhor, de fato, o que que você faz para resolver essa dor dele. E aí é a resposta simplificada lá, não técnica, né? Como uma explicação simples e eficaz para que tenha resultado, tá bom? E aí, no final de cada 1 a 1, defina muito claro uma ação prática para ajudar o outro membro, como eu colaboro para o negócio dele, seja buscando uma referência, um parceiro, ou até contribuindo com alguma coisa sua e esse perfil colaborador, que a gente chama de givers, e depois um nome concreto para uma referência. Se a gente sai, esse é o ponto muito importante, assim, eu diria, do treinamento todo. Se a gente faz 1 a 1 muito bem feito, estratégico, os dois membros falando do seu negócio, do qual é a estratégia, a meta para o ano, e a gente sai com uma referência por 1 a 1, a gente está falando disso. Eu vou trazer para o meu número de novo, tá? Eu fazendo uma por semana, eu estou falando então de aproximadamente 40 referências no ano, se a gente tirar os feriados, outros eventos aí que a gente vai parar, 40 referências no ano, muito bem qualificadas e estratégicas para o meu negócio. Essas 40 em cima da minha margem de conversão, eu estou falando que eu vou fechar, ao invés de 5 negócios, 10 negócios. Vocês conseguem entender o potencial do quando a coisa é bem feita, né? Sim, sim. Então é isso. Referência sem contexto é propaganda. Eu chamo isso no BNI de contatinho. Vocês vão ver muito, tá bom? Vocês vão ver muito. Não se avexem com isso, não fiquem chateados com isso. Acontece. Eu falo muito seja você a referência da pessoa que faz o jogo certo, seja você a referência da pessoa que está fazendo da forma como a gente tem aprendido. E se você ainda quer olhar para alguém, olha para quem está lá no topo da tabelinha da nossa equipe lá de verde. Pode contar com essas pessoas. Eu estou dizendo agora muito como essa liderança estratégica da equipe, né? A gente confia em todo mundo que está no verde lá em cima, a gente sabe que tem feito um bom trabalho e como tem feito esse trabalho. Então, pode olhar para essas pessoas e ter elas como referência, porque eu já ouvi de membros falar, mas fulano faz tal coisa. Cara, eu não me balizo pelo fulano que faz tal coisa. A verdade é essa. Eu tenho como exemplo pessoas que eu vejo que têm resultado e que utilizam a rede no potencial dela e fazem as coisas como podem e devem funcionar, tá bom?
Então, uma boa referência, ela tem contexto, ela tem validação e tem confiança, né? A gente fala muito da transferência de reputação, né? A confiança é isso. Eu estou transferindo reputação, a reputação que eu tenho do meu cliente, do meu contato, da pessoa da minha relação, para que um outro membro atenda ele e solucione esse problema. Então, lembra dessas três coisas, tá? A referência tem que ter contexto, que é a perguntinha lá, né? Como que eu identifico a oportunidade para você? Tem que ter validação e tem que ter confiança. E aí trabalhe com confiança no um a um as esferas, nas esferas, principalmente as histórias de sucesso, tá? Faça os power teams, utiliza isso tudo que a gente já tem organizado para o teu nicho de negócio, com as pessoas que fazem sentido você andar perto, contando cases e histórias de sucesso. Isso é o que mais exemplifica o produto que a gente tem para resolver problema e solucionador do cliente, tá? Porque é isso, vou dar um exemplo aqui do Preza, né? Eu já conheço, já fiz referência para ele, a gente sonha em fazer algumas coisas juntos, aos fundos, né? A gente tem conversado bastante tempo, né? Eu falo, abre esse fundo logo, vamos fazer isso logo, É, mas tecnicamente o que é o direito bancário, eu não entendo nada. O Bernardo não entende nada, mas o Bernardo entende que o Diogo soluciona uma dor clara de um cliente meu, um amigo meu que teve um problema com o Banco Santander lá. Legal. Eu não sei como o Diogo vai fazer isso, mas o Diogo sabe e eu consegui conectar isso num contexto com validação e utilizando a rede de confiança. Por último, tá? Aí a gente abre para conversar aí o restinho do tempo. Organize o seu dia a dia no BNI com um roteiro pessoal aí. A planilha vai deixar muito claro essa planilha que o Diogo mostrou, né? Ela é basicamente isso, mas você consegue também organizar isso, fazer uma planilhinha sua, tá? Coloca a tua meta, coloca teu ticket médio, número de negócios por mês que você está fazendo e vai acompanhando isso mês a mês. Mensura a sua taxa de conversão. Hoje, ao decorrer do tempo, eu já tenho minha taxa de conversão dentro do BNI, né? Eu já sei quanto de conversão eu tenho dentro da rede do BNI. Com o tempo, vocês vão ter isso também. E número de referências por mês e número de um a um por semana. Quando vocês forem preencher a planilha, lembra disso, tá? Um a dois, um a um por semana. Não precisa de mais do que isso. Claro que a gente tem aí o Ale, que é uma máquina, faz quatro em um dia. Mas isso é uma particularidade dele, não é o que a gente espera de todo mundo. O que a gente espera de todo mundo é que você seja muito eficaz e estratégico no 1 a 1. É isso que a gente deseja e estimula que vocês façam, tá bom? Se organizem, se planejem da forma correta e acho que é isso. Eu vou abrir para pergunta e antes disso, quem tiver ainda dúvida e quiser ter essa conversa, fala, Berná, me ajuda a olhar esse produto, me ajuda a desenhar aqui minha meta. Eu estou à disposição. Acho que outros membros também, a nossa embaixadora aí, que não é nossa embaixadora, pode ajudar também. Fiquem à vontade, tá bom? Pode falar, Tadeu. É, se alguém tiver disponível aí depois da reunião para fazer um a um, eu posso fazer, tá? Até quem não. É que tem um processo aí dos novos membros que eu já não sei se todo mundo passou, mas aí o diretor tá aqui, Pode ele pode fazer, autorizar aí. pode fazer. É porque tem o processo lá para passar pelo A1 primeiro com. Das reuniões com o trio, né? Mas se alguém quiser fazer comigo até para treinar alguma coisa aí, eu tô disponível aí, que eu também tô precisando fazer um a um, tá? Não é só givers, não, eu também tô precisando. Pode falar, Bia. Então, sobre essa questão das referências, eu, tipo, sempre entro no 1 a 1, assim, tentando ao máximo gerar uma referência. Mas, às vezes, eu vejo que não vai ser uma referência tão proveitosa para a pessoa, do tipo, é um negócio que, puta, só por gerar a referência porque eu fiz um 1 a 1, às vezes não faz sentido, porque a pessoa vai perder o tempo dela entrando em contato, que às vezes eu sei que tipo, não é uma referência que vai fazer tanto sentido. Então, ultimamente, eu tenho focado um pouco indo, tipo assim, se a referência não tá ainda tão legal, eu não faço na hora. Eu, às vezes, até, tipo, fico observando em volta para ver se em algum momento eu vou conseguir fazer eu vou fazer uma referência para aquela pessoa, do que ficar nessa obrigação. Ah, não, eu fiz um a um, eu preciso gerar uma referência agora para a pessoa, porque às vezes
vai ser uma boa referência, sabe? Sim, sim. Não necessariamente o 1 a 1 vai sair na hora, ou a referência vai sair na hora do 1 a 1, tá, Bia? Mas o eu entender o teu negócio vai me credenciar muito mais a achar uma oportunidade que eu nem imaginava que eu poderia encontrar para você. Esse é o potencial do 1 a 1, tá? E aí, naturalmente, essa referência vai surgir em algum momento, tá? Então, não Sim, se preocupe em terminar. Tudo bem. Eu tá. coloquei aqui, mas não tem problema você sair de 1 a 1 sem referência. Mas é muito mais o achar essa oportunidade é, futura, conhecendo melhor o teu negócio, tá bom? Ah, tá, não, legal. É, que O, nem, tipo, eu tinha feito com o pessoal da Delphi Clean, né? E eu não tinha ninguém para referenciar para eles. Só que um dia eles pediram referência de coworking, e aí eu fiquei aquilo, puta, eu tenho meu coworking, eu preciso falar com a menina, vou esperar o momento isso, ideal. Aí essa semana é surgiu o isso. momento ideal, e eu consegui fazer a referência, mandei para ele, falei, ó, eles estão abertos a receber e tudo, e aí eu acho que foi uma boa referência, muito melhor do que chegar lá na hora e falar, ah, tá, eu conheço essa Exatamente, tá aqui o empresa, telefone tipo. dela. Exatamente. É isso aí, você fez o caminho correto. É esse o jogo mesmo, Tá, tá não, bom? legal. O que eu ia falar? Pode ir. Tadeu, você quer falar mais coisa? Não. Não, Alguém mais não. tem pergunta? Ninguém mais? Berna, aproveitar então, até fazer uma observação do que você falou, né? Primeiro, eu fiz um 1 a 1 com o pessoal de Maringá essa semana. Aham. E aí foi interessante que ele falou isso que você acabou de nos passar, coisa que eu não fazia antes. O que que eu posso ouvir que vai me lembrar de você? Qual que é a frase? O que que é o ponto? Porque ele Isso. falou, o dele é igual o seu trabalho, na verdade, né? É de saúde também? Saúde também. Tem, Aham. daí tem todos os pacotes, né? Mas é corretor. E ele falou, o que que eu vou estar numa conversa, o que que eu vou ouvir que eu posso remeter a você? E eu achei interessante, porque realmente é a ideia, né? Porque você falou, a técnica ele não sabe, mas o que que eu posso ouvir? Eu falei, se eu ouvir alguém falando que está numa clínica que não tem documento, ou algum profissional da área de saúde que recebeu alguma reclamação, é essa pessoa que eu quero falar. Então, eu achei que realmente é uma pergunta assertiva que ajuda quem está recebendo informação da sua Isso. empresa a entender como passar, né? Como lembrar de você. Porque Isso. senão fica um negócio muito perdido. Porque como que ele vai chegar para me referenciar para uma clínica? Como que ele vai ter abertura? A partir Exato, de qual exatamente. a frase? É, Aí agora você explica, ó, a partir do momento que você ouvir, por exemplo, a Beatriz aqui, que a gente fala, ela fala do inventário. Qual que seria a frase? Ah, morreu meu tio, sei lá, tinha uns imóveis, tá tendo briga na família. É a frase que é para ela, né? E a isso, regularização assim do exatamente. inventário, que é para ver o Meu tio imóvel. fazendeiro morreu. Entendeu? É isso que eu falo. E às vezes a pessoa não se toca sem saber, sem ouvir a gente, né? Às vezes ela tá numa conversa, escutar isso e não lembra. Mas a partir do momento que você passa isso para ela, a próxima vez que ela ouvir uma conversa, ela vai, puta, lembrei daquele 1 a 1. E eu acho que realmente faz a diferença finalizar 1 a 1 com essa frase ou não, né? Eu acho que dá muito, muito É. certo. O, Inclusive, uma sugestão é a gente fazer um workshop, presida, eu tô e pensando aqui. de cada um ensinar como vender o produto. Do tipo assim, a Beatriz fala assim: olha, gente, a minha estratégia de produto para o BNI é inventário. Então, eu vou explicar para vocês sobre esse serviço e todo mundo começa a fazer pergunta. Mas isso daqui, Bia, e isso daqui, sabe? Para que todo mundo tenha clareza do seu produto. A gente É, vai fazer uma rodada assim, e aí você começa a fazer tipo um momento de muitas perguntas para que a gente consiga entender e sim. tá sempre nesse radar. Escutei aqui, poxa, tem a Beatriz. Escutei, ó, fala com a Beatriz que não sei se ela faz esse serviço, mas ela vai poder te ajudar. Pelo menos E você é já isso. tem aquele É contato. isso. Depois que esse cara me ensinou isso, era um advogado do Rio, inclusive, fazia só holding. E eu consegui pensar isso para o meu negócio, né? Tipo, como que eu identifico uma oportunidade para o Berna? Um exemplo, tá? O cara recebeu a carta de reajuste. Eu tenho falado bastante isso no meu pitch, né? Você recebeu a cartinha de reajuste. O cara reclama, puta, foi 18% meu reajuste esse ano. Ótimo. É a oportunidade. Ou é o RH sobrecarregado, né? Tá no processo, não sabe resolver os processos e tudo isso. Então eu consegui ir pescando aonde são as coisas
para que as pessoas identifiquem, né? Uma coisa é nós, cada um na tua área, a gente sabe muito facilmente identificar uma oportunidade para o nosso negócio, mas não necessariamente um membro de outra área, de outro mercado, vai saber. Pode falar, diretor. Primeiro está aqui nas mensagens os arquivos, tá? Depois eu vou fazer uma pasta com todos eles, mais essa gravação, tá? Para vocês terem salvo. Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar onde é muito indicado para vocês fazerem a ficha 1 já preenchida, porque é muito prático, como a Angélica disse, aqui no link que está aqui, está no grupo. Então vocês fazem o cadastro, preencha tudo e fica assim, ó, fica tudo bem organizado, tá vendo? Ó? Fica tudo bem organizado, depois é só colocar aqui, exportar em PDF, que sai prontinho. Compartilhar aqui a tela, e sai prontinho, ó. Ó como que fica. Tá vendo? Legal. Ó, fica tudo pronto, ó. Não precisa ficar preenchendo aquele Word lá. Sai tudo pronto aqui. E aí, Baixou, mandar para o membro. tá? Fica muito fácil, certo? Então, essa aqui é só ficha do A1. E aqui nas mensagens tem o passo a passo do A1, que é aqui é um A1 em branco, que é a pauta da reunião do A1, certo? Vou botar todas as questões para vocês preencherem, É 30 certo? minutos, inclusive, para cada um. Não sei se vocês sabem disso, tá? Tem regional que não deixa o cara fazer um a um enquanto o diretor não tem certeza que tá fazendo em 30 minutos. É, É duro, é duro. A gente é bem flexível. Muito, né? Até demais, Então, até demais, até demais. viu, Berna? Até outra coisa, né? Aproveitando que tem os membros novos, falar um pouco da minha experiência aqui, que eu estou no segundo ano, que é o que você falou da questão do produto. Sim, É algo que eu tenho avaliado bastante. Eu vejo que a maioria das minhas referências hoje são de parcerias, tá? Não é ruim, tá? Eu gosto disso porque, assim, eu acho que parte do meu negócio é muito específico com a minha área de atuação. Então, não é uma área que todo mundo vai encontrar toda hora alguém. Então, eu estou desenvolvendo até um novo produto para começar a falar no Beni, que talvez tenha mais margem de para fechar tem mesmo. mais Mas entrada. essa questão das parcerias são boas, por quê? Porque quanto mais pessoas conhecerem o meu trabalho, saberem o que eu faço, maior a chance de eu converter lá na frente. Porque no meu negócio o ticket é alto. Se eu tiver ali um cliente que eu tenha, é o que eu falo, se eu fechar um cliente, um processo médico, defesa médica, pago o BNI 3 anos, um processo só. Então, assim, é muito mais difícil de vir, mas o ticket é alto, então vale a pena. Então, essa questão da parceria, para mim, vale muito a pena, porque daí são parcerias estratégicas, são pessoas que conversam com o cliente que eu estou buscando, e o índice também vamos lá, igual você falou, qual que é a margem de fechar? A minha é alta também. Porque quando vem com referência ao que você falou, como também é uma área delicada, né, uma questão de confiança, a Sim, pessoa que vem, ela já vem com propensa para fechar. Ela não vai fechar por questão financeira. Então, assim, a conversão é alta. A procura é pouca, eu vou ter poucas referências de clientes, mas a conversão é muito alta. Então, vamos lá, se eu tiver, vamos lá, 5 referências de cliente mesmo no ano, 3 vão fechar. E é, esses 3 vão me dar um ticket alto, entendeu? sim. É isso que eu falo. Então, assim, é pensar Posso, na posso, estratégia, no produto também, porque até eu quero desenvolver um produto mais fácil de ser vendido, até para eu ter mais parcerias, né? O intuito é esse também, porque é nessas parcerias que quando começar a sair uma, duas, três referências, é o que vai fazer o jogo virar. sim. Posso Então, usar a gente como exemplo, a claro, história do RC? sim, O Henrique, só para vocês terem ideia, o poder do microfone lá que eu falo, né? Do tempo de microfone. Eu e o Henrique, a gente anda próximo desde a outra gestão, porque ele estava nas coordenações junto comigo quando eu estava de ST. A gente conversa bastante, a gente já fez bastante reunião, já se encontrou, falamos de negócio, mas eu nunca tinha conseguido entender aonde eu posso pôr o Henrique dentro dos meus clientes, inclusive que tem o RC médico, eu tenho alguns clientes médicos e eu sempre tive essa dificuldade. Na reunião dele, ele falou uma frase que fez assim na minha cabeça que foi o seguro não paga se não tiver a documentação. E de fato é verdade isso. Eu já sabia disso, mas eu não consegui linkar essa situação, né? E aí eu falei, pô, Henrique, então vamos desenhar uma estratégia para que quando eu vendo seguro de responsabilidade civil, para o médico, para do dentista, para a clínica, você já entregue junto à documentação, porque aí eu vou falar para o cliente, ó, se não tiver, a gente não faz por conta de não ter segurança jurídica ao contrato. E aí passa a ser para ele uma grande oportunidade de entrada dentro dos clientes, né? Então,
Esse é o ponto que a gente precisa muito ter essas conversas do 1 a 1 de forma eficaz mesmo, né? De ser estratégico, Objetiva, né? objetiva, assim, é esse lugar aqui que a gente quer chegar, entendeu? Até por isso eu falo, aproveitem quando tiver palestra. Tem gente que deixa passar a palestra, não quer fazer. Não. Porque assim, eu reparei nessa minha última, vários membros vieram conversar. Pô, agora eu entendi um pouco mais. Agora eu consegui linkar, eu entendi aquilo. Talvez eu tenha uma referência para você. Eu não entendia direito o que você fazia. Só que às vezes não pergunta, né? Tem gente que não vai perguntar, É, ah, não entendi direito, assim. Mas quando você faz essa palestra, então é bom na palestra até, né? Depois. Bernardo, até fazer um workshop de ser bem objetivo para mostrar, para explicar o que você faz exatamente. Não técnico, mas explicar ali a dor e o que você resolve. Porque disso muita gente tira a dúvida que tinha do seu negócio e fica mais fácil de referenciar. E as pessoas depois veem, pô, agora eu entendi, agora eu vou conseguir te referenciar. E realmente as referências acabam vindo depois. Então aproveitar bem esse momento da apresentação principal, porque faz a diferença. Porque o pitch em 30 segundos não explica, né? A gente praticamente fala e já pede a referência. Mas exato, ninguém entende o porquê que ela vai te referenciar aquela pessoa. exato, exatamente. Pode falar, Rubens. Ô, Berna, até para tirar dúvida, tá? É dúvida mesmo. Então, por exemplo, lá dentro, lá, vamos supor que você seja um incorporador, iniciante, tá? É uma pergunta, tá? Aí o Berna fala, pô, Rubio, cheguei até você aqui, preciso de uma ajuda para localizar um lote, para construir, para vender e tudo mais. Aham. Eu, na minha posição, na minha cadeira de corretor, eu posso preparar esse estudo. Eu posso identificar o lote, criar o produto. O produto que eu falo é o produto imobiliário para você Pode? construir, mostrar um Aham, estudo de viabilidade, falar a rentabilidade que ele vai dar, porque tudo isso eu faço lá. É aham. uma imobiliária diferenciada, por isso da pergunta. Sem a gente assim, avançar no espaço do colega, que o objetivo não é esse. Por isso Eu que eu estou acho que sim, perguntando. Rubio. Eu vou tentar te explicar, tá? A regra é muito clara, porque é isso, todo mundo tem mais de um produto. Todo mundo Perfeito, perfeito. invade um pezinho, um dedinho na área de outro. A gente tem um respeito que é assim, principalmente durante as reuniões semanais de terça-feira, é um espaço sagrado, tá? Perfeito. O que eu falo sagrado porque assim, eu não vou, se tivesse outro corretor, eu não vou pedir referência de nada que seja próximo a esse corretor de seguros meus, que é um parceiro lá que está em outra cadeira. Então, essa é uma das coisas. A outra é assim, todo mundo, eu acho que todo mundo que anda comigo aqui mais tempo já sabe que eu faço outros seguros. Mas eu nunca pedi referência desses outros seguros. Eu não estou vendendo eles. E existe uma chavinha assim que eu acho que é a maturidade no longo tempo. A hora que você fizer esse estudo de viabilidade, você fala, pô, o cliente vai fechar um negócio. Você vai chamar o Auriema, falar, Ale, vem cá que, ó, já fiz o estudo, a gente agora precisa projetar o investimento do cara aqui na casa que ele quer construir. Você vai ofertar essa oportunidade para outros membros da tua esfera de contato, né? A gente chama de esfera que é isso, né? É o engenheiro, é o arquiteto. O Além do caso, particularmente, já é parceiro, já, a gente já atua. Exatamente. O objetivo é esse. A minha preocupação maior é só da gente, pô, o cara tá chegando agora e tá querendo invadir espaço, pelo amor de Deus, não é isso. Se eu entender Não, o que que eu posso falar, porque tem total sinergia ali, né, na parte da venda do lote, eu vendo o lote estratégico, mas entregando para ele o produto que ele deve construir. Quanto que vai dar de margem para ele poder fazer? E aí, onde eu ganho? Eu vendo o lote, que aí é legal, sim, sim, entendeu? sim. É isso, é só É isso isso. aí. E se esse cliente chegar e falar, Rubio, eu quero projetar isso aqui que você falou para eu fazer agora, você vai trazer as pessoas de perto da equipe. Parceiro, isso, Exatamente, é naturalmente. isso, funciona desse jeito. Mas é exatamente isso. É assim mesmo o jogo, não tem problema. A única coisa é lá na reunião, o espaço sagrado, a gente fala especificamente da nossa cadeira, tá bom? Que no Tá seu, ótimo, no caso é a imobiliária, perfeito. tá bom? Se eu puder dar uma dica, Rubio, é assim, as pessoas que você acha que pode invadir, o seu serviço pode invadir o da pessoa, é marcar um a um e realmente alinhar com a pessoa. Putz, até onde eu posso ir, e tudo. Que é num a um que vai ser definido, cada um sabendo, a sua área de atuação, né? Perfeito, Beatriz. Boa. É isso aí, acho que fica bem legal, fica mais confortável mesmo. Falar, ó, vou falar sobre isso aqui. Vai impactar a sua cadeira? Se sente confortável ou não? Perfeito, acho que é bem legal. É Boa o que eu falei sugestão. na reunião passada da mesa transparente, né?
Aqui é o único lugar onde a gente consegue chegar para alguém que é quase concorrente, se não fosse no BNI, e de falar assim, aonde que nós dois ganhamos juntos? Aonde que é possível ter oportunidade para os dois, então vamos desenhar isso. Eu tenho um case com conduta, algumas pessoas já sabem disso, eu posso deixar para a próxima conversa que a gente tiver, mas eu e o Conduta a gente conseguiu sentar nessa mesa transparente. O Conduta hoje é meu melhor parceiro do BNI, é quem mais me gera dinheiro, e eu também gero bastante dinheiro para ele. Então é uma parceria de pessoas que seriam concorrentes quase, e a gente conseguiu encontrar um lugar onde é bom para todo mundo e seguro. Maravilha. Tá bom? Mais alguém? Dos membros novos, dos membros velhos? Gostaram, pessoal? Uma palavra para resumir, alguém quer falar uma palavra? Esse Uma Diogo palavra. tá muito diretor executivo, Tá gente. muito, né? Tá treinado, ele tá Já treinado. passou de descer, já não é mais descer, diretor É, executivo nossa. esse Mas cara vamos, já. vamos, é uma boa para ficar gravado aqui, para ficar Palavra, fazer Fernando. a Uma gente faz palavra. o corte depois os outros membros. Vai, uma palavra do treinamento aí. Pode ir levantando a mão Ah, e vai eu falando. achei bem legal, cara. Curti bastante as informações, a parte de estratégia eu acho que abre bastante a mente para o pessoal. Eu gostei muito, assim, e da diretriz, né? Eu que trabalhei bastante com consultoria empresarial, atendia bastante pequenas e médias empresas, falava bastante de planejamento, de meta de venda, de resultado, rentabilidade, e a gente sabe que a gente está sempre aprendendo. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande a apresentação que vocês fizeram, né? Na verdade, dando o norte e falando como. Então, pensando de trás para frente é excelente. Qual o número que eu quero chegar? Quero chegar no faturamento, sei lá, de 1 milhão no final do ano. Tá, quais são os planos de ações que eu vou tomar? E o plano de ação ele é meio mutante, você vai ajustando conforme o resultado não vem vindo. Você vai melhorando, vai equalizando e vai correndo atrás do resultado. Então eu acho que isso é legal, isso colabora bastante para a gente que é investidor, que é empreendedor, que está buscando resultado, fazer as coisas acontecer. Eu Boa. achei bem legal, bem interessante a iniciativa. Para mim foi Obrigado, excelente. Rubio. Boa. O Rubio falou as palavras de todo mundo, mas eu vou deixar outras pessoas falar. Brincadeira, Rubio. É, Então, eu vou desligar o microfone aqui, desculpa. se eu for resumir em uma palavra, acho que eu usaria estratégia, né? Porque a gente tem que montar toda essa estratégia, montar a meta e montar o como chegar na meta, né? Ir voltando ali, né? Eu também conheço aí Peter Drucker, sou formada em administração, então eu já tenho Boa. também essa. Sempre que eu tenho uma meta, eu vou voltando e trazendo como que eu vou chegar nela, né? Isso Então eu aí. acho que resumindo essa reunião de hoje, eu usaria a palavra estratégia. Muito bom. Mais alguém? Eu vou falar. Eu tô aqui, tá? Pra vocês não achar que eu tava falando lá de outro lugar do mundo e não era eu. Se você for olhar o método, até a gente pega ali a planilhinha, tudo e tal. E o método diz que é um por semana, pelo menos 1 a 1 por semana, né? E aí, se você pega na média aí mesmo, né, até uma brincadeira para fazer com a planilha lá, na média, para você aumentar aí 30% do seu faturamento, que é algo, né, significativo e também real por uma questão de operação, ele bate dentro do um por semana. Então, assim, se seguir o padrão que está indicado, já vai funcionar, né? Eu estou falando isso porque a gente demonstrou com números ali, né, essa não era a intenção, mas demonstrando ali, você chega à conclusão de que o um por semana é o que já vai mudar Sim. já vai mudar o faturamento, já vai fazer tudo valer a pena. Só isso aí que eu queria ressaltar, que foi o que eu gostei do que a gente mexeu na planilha e isso aí ficou bem claro. Obrigado por compartilhar. Eu acho que é legal pontuar que é um momento de tradição e inovação, né? E a gente trazer aquilo, né, que o método vem desses 40 anos dizendo, né, o que o Tadeu falou, de fazer 1 a 1 por semana, né? Mas você inovar na hora de você passar as informações, criar as estratégias, igual a Larissa falou, né, dos números. Então, eu acho que é um momento de usar esse valor do BNI de tradição e inovação. Sim, Fazer 1 a 1, né? E ter essa inovação de como criar estratégias atuais que vão fomentar o seu negócio. sim. Obrigado por compartilhar.
Mais Uma ninguém? palavra? Sim, uma palavra? Esse tipo de ajuda. Né? Eu faço parte, por isso que eu tento, sou treinado. Eu Uma achei que foi. palavra. Ai, desculpa, pode ir, Fran. Imagina. Eu achei que esse treinamento foi muito esclarecedor. Às vezes a gente fica um pouco afobado, né, para fazer um a um, para gerar. Que nem o Berna falou, assim, a gente fica preocupado com a pontuação. Ai, meu Deus, eu não vou atender as expectativas do grupo. E acho que essa reunião aqui, esse treinamento, ele foi essencial para a gente entender que não, a gente está dentro do BNI para a gente alcançar um objetivo dentro das nossas empresas e, consequentemente, ajudar quem está com a gente. Isso. Mas que não precisa ser, tem que ser coerente com a nossa realidade, né? Não precisa ser na afobação. É isso aí. Para mim, uma palavra foi direcionamento, assim, para eu conseguir colocar mais as minhas metas, entender melhor de uma forma mais estratégica, né, o meu passo a passo dentro do BNI. Então, foi isso. Muito bom. Eli? Ah, eu senti num ambiente bem confiável, educativo, que vi que muitas pessoas estão aí dispostas a ajudar. Angélica, eu vou precisar de ajuda para preencher a ficha lá. E, e também para criar melhor a estratégia, porque o meu produto hoje é muito pontual, mas eu tenho necessidade de criar um produto de recorrência, que a ideia é ajudar as pessoas que queiram promover eventos e fazer uma recorrência anual, para que essa pessoa possa utilizar da minha expertise durante esse ano e eu criar essa recorrência. Então, eu estou modelando esse produto ainda. Muito bom. Muito bom. Ale? Parece que saiu, né? Gostei pra caramba aí de tudo. É, eu tento ajudar as pessoas aí também, né? A Fran, Beatriz, a Eli, a gente não conversou muito ainda. A Larissa, a gente até conversou um pouquinho, mas não muito. Mas sobre tudo isso mesmo, né? O poder do um, que é o que o Tadeu falou no final aí, sobre também, nós temos que fazer um a um com todo mundo, mas também focar um pouquinho em um a um estratégico com parceiros, né? Então, isso realmente vira o jogo. Compartilhando com vocês os meus resultados. Estou indo para o terceiro ano. Hoje, 70% da minha renda vem do BNI. Então, quando eu entrei, era 0%, depois foi para 5%, depois foi para 10%, 20%, 30%. Hoje, 70% vem do BNI. Até porque o BNI é o melhor o melhor do mundo que tem, que existe. É. Não, mas é a energia e a frequência que a gente dá. E, e, e dá e volta, porque todos que estão aqui estão com a energia e a frequência para fazer os negócios de uma maneira mais intencional, diferente de outros grupos de network, que tem muito caçador e que tem muitas pessoas que não sabem fazer o network e ser givers, né? Então, no BNI, eu vejo que essa energia, essa frequência ser givers é muito alta mesmo. Então, daqui a um tempo, não sei se alguém aqui acho que não, né? Todo mundo é recém-membro aqui, ninguém está renovando de primeiro ano. Só o Porque Henrique, uma né, que ainda curiosidade, tem. desculpa me estender, mas uma curiosidade bem interessante. Às vezes a pessoa não performou muito no primeiro ano e fala: Ah, acho que eu vou cancelar porque não vou renovar porque não deu muito resultado. Às vezes é uma verdade, não deu muito mesmo, mas às vezes o que você fez, você plantou naquele ano e vai começar a colher no segundo ano, porque todo mundo já te conhece. E às vezes é uma estratégia também isso, né? Eu mesmo, por 9 meses, eu quase não ganhei dinheiro no BNI. Aí depois dos 9 meses que eu comecei a ganhar e depois já se pagou vários anos. Então, é todo um contexto, as estratégias dessa reunião que o Berna trouxe, para que a gente possa vir a performar. E ano a ano a gente vai mudando e vai melhorando. Parabéns, Bernardo, pela iniciativa aí. É isso. Obrigado.
É o novo trio, isso tudo. A gente conversou bastante semana passada e de fato, é porque eu passei desse lugar quando a gente estava num momento diferente do Black, de chegar e estar perdido e levar meses para entender como funcionava o jogo da forma madura. Eu demorei mais de um ano para entender como que funcionava o traffic lights, o semáforo e não sabia. É normal. O que a gente está tentando fazer é se colocar à disposição. A verdade é essa, né? A gente quer se colocar à disposição de vocês para tirar essas dúvidas, para que a rede faça sentido para vocês, o como vocês se aprofundam nos relacionamentos nas outras camadas da rede, aonde vocês conseguem chegar através disso tudo, tá bom? Diogo, obrigado, pelo incentivo, por ter topado isso. Henrique também aí, obrigado por tudo que a gente está construindo. Eu tive uma outra ideia aqui, eu vou pôr. Deixa eu até parar de gravar aqui, senão precisa mais